Agora nós vamos falar sobre símbolos. Os símbolos, simbologias, os elementos que você vai usar como anotação dentro do seu projeto, que no caso a gente usa para tabelas ou legendas construtivas, né? A gente precisa criar aquelas legendas construtivas, colocar os símbolos de norte no projeto, precisa colocar um quadro de áreas, por exemplo. Então, como a gente cria isso? A gente vem aqui novo, flutua o cursor em novo, vem em famílias. Então a gente seleciona aqui dentro da pasta anotações, a anotação genérica métrica. Eu vou deletar esse texto aqui, ele está falando que a inserção do elemento está nesse ponto, então eu vou deletar. E aqui eu vou criar uma região preenchida. Tá? Vou criar uma região preenchida qualquer. Vou dar um clique aqui para criar essa cota, outro clique para criar essa outra cota. Bom, como eu não quero essa cota de cima, eu vou desmarcar esse campo aqui. Vou selecionar essa cota e vou criar um parâmetro para ela. Vou colocar aqui largura. Vou colocar apenas L mesmo, L maiúsculo. E vou dar OK. Esse aqui eu vou colocar comprimento, então apenas a letra C maiúscula me satisfaz nesse caso. Vou dar OK. Vou finalizar, por enquanto. Vou copiar isso aqui, ó. Copiar para baixo. Copiar mais uma vez para baixo. Certo? Vou selecionar esse de cima, poderia ser qualquer um deles. Vou editar aqui. Eu vou renomear e chamar de construir. E vou copiar. Ctrl C, dá OK. Aqui dentro eu vou colocar a cor vermelha. E vou dar OK. Perfeito, é isso mesmo. Se eu fiz uma cópia, tem que ficar assim por enquanto. Vou agora em gerenciar, dou um clique em estilos de objetos e aqui dentro eu crio um novo, Ctrl V, a construir. E vou colocar aqui um valor qualquer para essa linha. Eu vou dar OK. Agora eu venho aqui, abro, seleciono todas as linhas e coloco aqui dentro em a construir. Isso é importante que você dê o nome para a linha. Tá? Daqui a pouco você vai saber da importância disso. Vamos mudar aqui para linhas finas, né, para que possamos trabalhar sem muitos borrões. Agora voltamos, selecionamos esse aqui, duplicamos esse aqui, renomeamos para a demolir. Aqui dentro nós substituímos para a cor amarela, damos OK. A gente deveria copiar esse texto a demolir aqui, ó, Ctrl C, para ser mais prático, né? E aí então a gente vai abrir aqui dentro de gerenciar, estilo de objetos, novo. Então a gente coloca a demolir, dá OK e põe um peso qualquer de linha aqui dentro também. Aproveitamos, criamos aqui existente. Selecionamos existente aqui, damos OK, colocamos um peso de linha qualquer também para ela. Pode ser 5 também e damos OK. Damos 2 cliques aqui, selecionamos as linhas e então vamos colocar essas linhas, não pode selecionar as cotas, apenas as linhas e colocamos em a demolir. Finalizamos. Esse daqui a gente vai editar também. É importante duplicar existente. Então, aqui dentro colocamos branco mesmo, vazio ali. Damos OK. As linhas nós vamos selecionar e colocar em existente. Pronto, podemos finalizar. Vamos alinhar todos esses elementos aqui. Fechar, fechar e fechar. Vou alinhar esse aqui em cima e fechar. Agora eu vou colocar uma cota aqui e aqui, que será o meu afastamento um do outro. Então eu seleciono essas cotas e atribuo um parâmetro para fechamento, afastamento, na verdade. AF para mim já está satisfatório. Então vou dar OK para um afastamento aqui AF. Vou criar um texto aqui. Vou dar o nome do texto a construir. Posso copiar.
Aqui a demolir. Existente. Agora eu vou colocar uma linha aqui, ó. Eu pego uma linha invisível e ponho bem aqui e faço um L para lá, ó. Vou colocar a linha um pouco mais próxima aqui da base do texto, um pouco mais próximo aqui do final. Vou copiar esses textos, essa mesma a linha que está aqui. Vou copiar e descer, colocar aqui também, copiar novamente, ok? Desse modo, eu terei os meus textos alinhados. Posso selecionar todos eles, selecionar cada um deles separadamente, claro, e criar um grupo. Aqui eu vou criar o primeiro grupo, o segundo grupo e o grupo 3. Eu vou criar também aqui em cima a mesma coisa, então eu vou copiar esse, coloco aqui, vou desfazer desse grupo e criar o grupo 4. Aqui dentro eu vou abrir e vou mudar essa fonte para a fonte padrão da tabela. Eu posso até mudar o texto dessa fonte padrão para 3,5. Dar OK. Vou deixar o texto bem próximo da linha também. Vou substituir o texto para legenda. OK, finalizar. Desse modo eu posso alinhar agora aqui, fechar o cadeado. Vou colocar um afastamento desse ponto. Então eu crio um parâmetro para essas cotas e chamo de AF texto. Então, desse modo está ótimo para mim. Vamos fazer alguns testes mudando a unidade para centímetros. Vou colocar aqui em centímetros, com 2 decimais, dá OK. OK. Abrindo aqui dentro, eu vou mudar onde tem 1 metro. Né? Nesse caso, o afastamento dele está 1 metro. Eu vou colocar apenas 0,5, aplicar. Vou mudar agora a largura, 0,5. No caso, ponto mesmo, 0,5, aplicar. Veja que os textos não seguiram, né? Não seguiram a mesma ordem da mudança aqui. Vamos resolver isso agora mesmo. Então, o afastamento um do outro, nós podemos mudar aqui para 0,3, aplicar e dar OK. Vamos em modificar, alinhar a essa base, essa aqui, e fechar o cadeado. Do mesmo modo aqui, alinhar, fechar o cadeado, aqui também, alinhar e fechar o cadeado. Por isso que é importante transformar isso tudo em grupo, certo? Vamos continuar. Aqui a representação precisa ser em linhas tracejadas, eu não preciso editar aqui, basta eu clicar em gerenciar, estilo de objetos, e aqui onde tem demolir, eu posso selecionar demolido, aqui ó, demolido, aplicar, dar OK, e a representação muda aqui dentro. Pronto, é basicamente isso que a gente precisa. Vamos colocar também uma cota de afastamento da legenda aqui. Tá? A gente não precisa nem criar um parâmetro para esse caso aqui. A gente pode criar um afastamento satisfatório. Tá? Então a gente cria um afastamento aqui que fique bom. E depois a gente coloca, tranca esse cadeado. Vamos carregar então para o projeto. Antes disso nós precisamos salvar. Vamos salvar a família. Chamamos de legenda construtiva. E carregamos para o projeto. Aqui dentro nós terminamos de fazer algumas alterações. Eu vou selecionar, vou deletar, venho para tr construtivo, coloco aqui, né, nas linhas normais, ó, não em linhas finas, vou carregar em anotar símbolo, tá bom? Anotar símbolo. Então eu trago para cá, então eu vou observar se as linhas estão muito grossas, se estão muito finas, se a representação não está legal. Seleciono então a minha família de legenda, editar o tipo, e aqui dentro
eu posso simplesmente organizar as coisas. O comprimento está com 6, veja que aqui as medidas são diferentes, tá vendo? Estão em centímetros e milímetros. Eu vou colocar aqui com 5 e aplicar. Ainda está grande, vou colocar aqui com 3, aplicar, olha só. Então, o afastamento entre eles está com 5, vou colocar com 3 milímetros, aplicar, que foi o afastamento do texto, né? O afastamento entre as peças está com 3, aqui eu posso colocar com 2, viu só? Como fica bacana, e depois dar OK. E de repente está muito largo também, né? A gente pode diminuir mais, então editar o tipo. A largura ainda está grande, então a gente pode colocar com 3 e aplicar. Pronto, parece que agora ficou mais próximo, mas os textos ficaram meio confusos ali, meio bagunçado. Vamos colocar com 4 aqui. Pronto, está ótimo. Nossa legenda aqui está ótima. Outra coisa importante, né, que a gente tem que considerar são as espessuras das linhas. Se a gente quer alterar essa espessura da linha, a gente não vai selecionar aqui, vem aqui e faz alteração em sobreposição, não. Nem mesmo a gente vai selecionar aqui visibilidade gráfica, categorias de anotação, anotações genéricas e vai fazer alterações aqui dentro, não. Vamos fazer uma modificação nessas espessuras de modo que atinja para qualquer vista, certo? Então vamos lá. Seleciona aqui dentro de gerenciar, estilos de objetos, e é aqui dentro que a gente vai fazer a alteração em objetos de anotação, anotações genéricas. Então selecionamos aqui construir, colocamos com 7. Para fazer isso em todos, basta segurar Shift, selecionar construir, Ctrl e selecionar existente e mudar para 7. Desse modo podemos aplicar e agora a representação fica um pouco mais interessante ali. Então desse modo a gente tem a representação ali, podemos deletar, carregar novamente e vai estar com a mesma configuração, tanto aqui como em qualquer outra vista, ele vai aparecer com a mesma configuração. Se não ficar satisfeito com essas linhas passando aqui, você pode editar a família, tá? Coloca em linhas finas aqui, abre e põe apenas um pedaço, porque você não precisa de tudo isso, né? Você então põe apenas um pedaço da linha assim, ó. Porque você só precisa de um pedacinho pequeno mesmo da linha, certo? Pronto, carregar para o projeto, substituir. E agora quando a gente seleciona não fica aquela confusão lá. Veja que aqui dentro nós já temos alguns modelos, né? Então anotar, temos aqui dentro de simbologia, temos o norte, né, que a gente pode colocar ali o norte verdadeiro. A gente pode alterar essas linhas também para ficar um pouco mais vivas, então você vai fazer esse tipo de edição sempre que você precisar de uma anotação, tá? Olha só, tá aqui anotações genéricas. As linhas delas aqui estão no padrão anotações genéricas. A gente precisa dessa linha um pouco mais grossa, então gerenciar, estilo de objeto, cria aqui, ó, seta. Dá OK e coloca um peso aqui nessa linha. Vamos colocar 6 aqui, dá OK. Basta isso, você pode então selecionar essas linhas aqui dentro e colocar em seta, tá bom? Depois você carrega para o projeto e lá dentro você faz as substituições aqui, faz as alterações. Olha como a linha já está bem mais grossa, tá? Então a representação dela ficou melhor assim. Bom, não dava para ver antes que estava em linhas finas, né? Mas se eu der um Ctrl Z aqui, ó, já estamos em linhas grossas. E olha aqui como ela estava antes da alteração. Isso é importante para poder criar uma boa representação gráfica do projeto. Então, anotação, você vai sempre fazer assim alguns ajustes. Um exemplo disso também é o quadro de áreas e taxas. Olha só. Olha para esse quadro. Veja como esse quadro é interessante. Ele tem cálculos aqui automáticos. Você modifica a área ocupada aqui. Vamos colocar 100, por exemplo. Sim, então a taxa de ocupação muda automaticamente também. A área construída, se você mudar aqui para 200, um exemplo. A taxa de área construída, né, para para a taxa de utilização. Então, muda aqui embaixo também. Então, bem interessante, isso daqui é feito como? Lá dentro
da família de anotação. Mas olha como essas linhas estão. Elas estão todas no mesmo lugar aqui. Então, o que a gente precisa criar são linhas internas. Então, a gente vem gerenciar estilo de objetos, criamos uma nova forma, um novo tipo de linha, uma nova subcategoria e vamos criar aqui linhas internas. Pronto, linhas internas, a gente dá OK, não precisa nem fazer customização nenhuma, apenas selecionamos essas linhas aqui, ó, e vamos colocar lá em linhas internas, para que a gente possa fazer uma edição lá dentro do projeto. Então, linhas internas. Só de olhar aqui você já percebeu que ficou mais fino, ficou interessante. Precisamos de mais um tipo, já éramos para ter criado, mas vamos colocar aqui de contorno. Dá OK, então nós selecionamos essas linhas, flutuamos, Tab, clicamos para selecionar, aqui também flutua o cursor em cima, Tab, pressiona Ctrl e seleciona também. Vamos pressionar Ctrl e selecionar essa aqui também e colocar em contorno. Pronto, podemos carregar para o projeto, substituir a versão e aqui dentro fazer a alteração para que a representação dele dentro do projeto, em qualquer vista que colocarmos, ele entre com a representação bacana. Gerenciar estilos de objetos. Então, aqui em objetos de anotação, anotações genéricas, nós vamos selecionar contorno e vamos colocar 7. Olha só que bacana. Essas são as manipulações que você precisa fazer em anotações para você colocar seus símbolos aqui, seus desenhos, suas representações em 2D, que são anotações importantes para um detalhamento de projeto e fique com uma representação boa, ok? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.